A sua graça. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Vamos tratar sobre o tema escatologia. Você que tem a sua dúvida aí, milênio, o que é milênio, fim do mundo, volta de Jesus, faça a sua pergunta. Gostaria de saudar os irmãos que estão nos assistindo com uma boa noite, os amigos aqui também que estão sentados nessa sala de bate-papo. Ícaro, boa noite, pastor Janilson, Bruna, Léo. Gostaria de agradecer a presença da equipe também que está por trás das câmeras e pedir que você nesse momento compartilhe essa live, curta aí, comente, faça sua pergunta e compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas. Nesse momento nós estaremos com a participação da nossa amiga cantora Bruna Santos e enquanto isso o pessoal vai entrando aí, peço que você compartilhe para ficar subindo aí a nossa live. Daqui a pouco ela cantará mais uma vez com a gente. E gostaria de saudar os irmãos com mais um boa noite. Já estamos aqui com um alcance maior agora. E para começar essa live, esse tema de escatologia, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o pastor Janilson. E essa pergunta, pastor, acredito que seja a pergunta de muitas pessoas, que vai falar sobre o milênio. O que é o milênio? Muito bem, boa noite. Quero cumprimentar também os irmãos, sempre lembrando da Bíblia de Suruí. Os irmãos sempre nos acompanham, os irmãos que Itaperuna, e vai por aí, né? Boa noite, pessoal da
Primeira Igreja Batista Parada Modelo, não é? Quero confirmar aí a palavra do Rodolfo, né? Mande sua pergunta. A gente tem resposta para todas as perguntas. Manda as respostas, irmão. Essa eu não sei, vou estudar melhor. Na próxima live a gente pode responder. Mas vamos lá, a questão do milênio. A palavra milênio é uma palavra de origem grega que significa 1000 anos. Então, assim, o milênio ele pode ser compreendido de diversas formas. Ele pode ser compreendido por literalmente 1000 anos, conforme está em Apocalipse capítulo 20, né? Que durante 1000 anos o diabo vai ser preso, não é? E depois vai ser solto e tal. Então pode-se interpretar esses 1000 anos, Rodolfo, como sendo realmente 1000 anos, ou pode se interpretar esses 1000 anos como sendo uma quantidade de anos, não é? Incontável. Não é? Esses 1000 anos pode ter sido uma forma de João escrever, uma forma simbólica de João escrever que durante um certo tempo, não é? O diabo vai reinar. Não é um tempo pequeno, não é? Essa é a interpretação que eu mais me identifico, não é? Eu não me identifico com a interpretação de que realmente seja 1000 anos conforme a gente vive. Eu acredito que seja uma quantidade de tempo que não é pouco, porque 1000 anos não é uma quantidade pouca de tempo, mas também não é uma vida toda, né? 1000 anos, há um limite, não é? E nesse período de 1000 anos, não é? O mundo vai viver dentro de uma paz, porque o diabo não estará com possibilidade de agir, ele estará preso, não é? Aí vem a questão, Rodolfo, de quando vai acontecer esse período, não é? Alguns creem que isso vai acontecer antes da volta de Jesus, outros creem que já está acontecendo, ou seja, os que creem que esse 1000 anos já está acontecendo são os amilenistas, que acreditam que nós já estamos vivendo esses 1000 anos transcritos na Bíblia, não é? E existem os pré-milenistas que acreditam que esse 1000 anos vai acontecer antes da volta de Jesus. Ele vai ser inaugurado e depois vai acontecendo na volta de Jesus. E existe o pós-milenista que crê que esse 1000 anos vai acontecer após a vinda de Jesus. Então são algumas correntes, tem outras, não é? Mas assim, as mais conhecidas são essas correntes, né? Agora, pastor, se o amilenista está certo, então a gente está vivendo o milênio transcrito na Bíblia. Como o milênio está acontecendo, se nesse tempo do milênio o mundo vai estar em paz, ou seja, o diabo vai estar preso e as pessoas não sofrerão. Bom, o amilenista diz que esse 1000 anos não é um período de paz para o mundo, é um período de paz para a igreja. Nesse 1000 anos, Jesus vai estar reinando para a igreja, tá certo? E esse reinado não é um reinado físico, não é um reinado político, é um reinado invisível e espiritual. Então, para o amilenista, esse reinado foi inaugurado quando Cristo foi morto na cruz, iniciou-se ali o período do milênio, porque a partir dali ele passou a reinar onde? No coração do homem, já que esse reinado é invisível e espiritual, não é? E concernente à situação em que o diabo está preso, para os amilenistas, o diabo está preso. Por quê? Porque o diabo não tem poder sobre a igreja. E isso é comprovado quando o crente tem autoridade, inclusive, para expulsar o demônio, né? Aí Jesus disse que ele veio desfazer as obras do diabo. Então, na compreensão dos amilenistas, esse milênio está acontecendo, o diabo está preso. Essa prisão não é uma prisão uma prisão literal. Ele está, na verdade, impedido de agir em determinada circunstância. Ele só pode agir sobre a completa determinação de Deus, não é? E que esse reinado que é chamado do reinado de Cristo, ele está sendo realizado no coração do homem, porque Cristo reina na vida da igreja. Então a ideia do amilenista é essa,
né? A ideia do amilenista é essa. Então, milênio é um período de tempo prescrito no livro do Apocalipse, que pode ser compreendido como 1000 anos, literalmente, ou como pode ser compreendido por uma quantidade de tempo em que Jesus vai reinar, trazendo uma paz, onde o diabo estará preso e sem a possibilidade de agir. Então, esse é o milênio, né? Aí, as interpretações de quando esse milênio vai acontecer, aí depende da linha teológica. Se for o pré-milenismo, não é? O milênio vai acontecendo da volta de Jesus. Se for pós-milenismo, depois da volta de Jesus. E se for o amilenista, ele crê que já está acontecendo. Respondida a pergunta? Respondido. E o senhor quer dar uma posição aí de qual é a linha teológica que o senhor segue, ou o senhor prefere deixar... Eu prefiro deixar para o final. É. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: é uma irmã, a irmã Aline, não sei se ela está ligada aí na nossa live, está assistindo. Ela fez uma argumentação quando foi pedido para que as pessoas colocassem lá os temas que gostariam de trabalhar, e ela colocou lá, milênio e juízo final. Qual a posição de nós, os batistas? Ou seja, a pergunta da Aline, a indagação da Aline é o seguinte: entre nós, os batistas, qual é a linha que nós, os batistas, cremos? Então eu já quero dizer para você o seguinte: a Convenção Batista Brasileira, ela não fecha esse assunto, como os tantos outros, como por exemplo a questão da predestinação. Então esses assuntos não são fechados. A escatologia, por ser uma árvore de muitos ramos e diversas interpretações, essa área da escatologia é uma área que é dada à liberdade da pessoa definir. É igual a questão da composição do homem, né? O homem é triúnico, o homem é espírito, alma e corpo, o homem é só corpo, espírito e alma é a mesma coisa. Então é outra situação em que a Convenção Batista Brasileira ela dá a liberdade das pessoas estudarem e chegarem ao melhor ponto. Então não existe, você, irmão da Igreja Batista, não existe uma posição definida da Convenção Batista Brasileira. Não, a Convenção Batista Brasileira, os batistas, eles creem nessa posição teológica. Não existe isso pré-definido, tá certo? Há uma liberdade. Eu conheço vários pastores que são pós-milenistas e são batistas, eu conheço pastores que são pré-milenistas e eu conheço pastores amilenistas, conquanto sejam poucos, mas eu conheço pastores amilenistas. Então não existe uma posição definida pela Convenção Batista Brasileira. E a minha posição lá no final, eu acho que vocês mesmos vão chegar à conclusão. E o que a gente pode já deixar claro, se eu não estiver correto, você pode me corrigir, é que para todas as vertentes existe uma base bíblica, né? Exatamente. Então, assim, é a questão de opção. Isso aí. E a gente está com uma pergunta aqui, é do nosso irmão Milton Júnior. Um abraço, Milton. E está dizendo lá, escatologia, o que é? Literal ou simbólico? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Quando vai acontecer e quem vai para onde? Certo. Aí eu gostaria de... Eu vou dar também uma palhinha pro Ícaro, mas eu só quero dizer o seguinte: escatologia é a área da teologia que estuda os últimos acontecimentos. A gente costuma dizer que escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então, só para dar uma palhinha para os irmãos, então, o que é escatologia? Escatologia é a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos. Não é? E de uma forma assim bem sucinta, né? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Agora, as demais perguntas que ele fez aí, a gente pode dividir aí. Aí ele pergunta o quê? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Quando acontecer, quem vai para onde? Eu acho que ele está confundindo escatologia com os finais dos tempos, né? Isso. Então, assim, o Ícaro vai falar, mas é o seguinte, por exemplo, lá em Mateus 24, Jesus vai dizer assim, né? E acontecerão terremotos, guerras, rumores de guerra e tal. Isso é o princípio de dores. Ele diz que esses acontecimentos vão acontecer na era chamada princípio de dores. É necessário entender que já na época de Jesus já existia isso. Então eu quero crer que no momento em que Jesus ressuscita, não é? Volta para o Pai, o Espírito Santo desce sobre a vida da igreja, já começa os acontecimentos que vão serem acrescentados até chegar ao ápice, não é?
do intitulado princípio de dores. Eu particularmente creio que a gente já entrou nesse período do princípio de dores. Não acredito que ainda estejamos vivendo a grande tribulação. Acredito que nós estamos no princípio de dores, que logo em seguida virá a grande tribulação. Agora eu conheço pastores, Ícaro, que acreditam que a grande tribulação já está acontecendo. Porque essa grande tribulação, segundo essa corrente teológica, ela é territorial. É igual a questão do dilúvio, não é? O dilúvio foi geográfico, foi territorial, né? E alguns creem que o dilúvio só aconteceu ali naquela região em que Noé estava. Já outros acreditam que o dilúvio ele invadiu todas as extremidades da terra. Enfim, não entrando para esse campo, mas é necessário entender que tem correntes, pastores que acreditam, por exemplo, que a grande tribulação já está acontecendo, porque ela é territorial. Então ela acontece aqui, ela acontece acolá, ela acontece ali, mas que assim, porque quem crê que nós estamos vivendo o amilenismo, automaticamente está crendo numa linha paralela. A igreja está vivendo o milênio. Cristo reinando, paz, a minha paz eu dou, não como o mundo a dá, estamos em paz. E o mundo está vivendo as outras situações, que é o princípio de dores e a grande tribulação. Então, eles creem nessa linha paralela aí, tá certo? Então, eu, pastor Edjanilson, entendo que Jesus, quando vai falar sobre o princípio de dores, ele está falando de coisas que na época dele já estavam acontecendo. E ele vai afirmar, mas isso não é o fim. Então eu acredito, o Ícaro pode também dar uma palhinha sobre isso, mas eu acredito que esse tempo dos finais dos tempos já ocorreu, está ocorrendo e vai se concluir muito em breve. Vale lembrar que o livro do Apocalipse usa muitas figuras simbólicas. E quando fala dessa questão do milênio, não quer dizer que vão passar por 1000 anos. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que o 1000 anos, até porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eu vejo o milênio como um período de tempo, um período de completude, um período que Deus está trabalhando para que no final do tempo aquilo que ele já projetou venha acontecer, que é Cristo reinando até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu vejo essa questão do milênio. O período milenar aconteceu a partir da cruz do Calvário, está acontecendo, está ocorrendo e vai se completar quando Cristo vier com seu exército, colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e passar o reino para o Pai. E aí eu digo, aqueles que não aceitarem Cristo como seu advogado, vai ter que aceitá-lo como seu juiz. Nessa compreensão você é milenista. Se você crê que esse período... Se é que eu entendi, tá? Não estou querendo que você também defina a sua posição, não. Eu estou perguntando o seguinte, eu entendi que a sua resposta é o seguinte, esse milênio ele foi inaugurado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Milenista mesmo. Então, aí lá em Mateus 24 fala dos princípios de Deus, das guerras, das tribulações. Certo. A igreja, nós aqui, o povo de Deus, vai passar por essa tribulação ou não? Depende da corrente teológica que você siga. Por exemplo, o amilenista, ele crê que a grande tribulação, a igreja vai passar aqui na terra, a igreja vai passar por esse período. A igreja não viverá a grande tribulação, tá certo? Mas ela estará aqui na terra enquanto a grande tribulação ocorrerá. A igreja não será afetada pela grande tribulação, mas ela estará presente aqui. Ela estará presente. Ele diz, inclusive, que essa tribulação já está acontecendo. Então, se é o amilenista, ele vai crer nisso. O pré-milenista acredita que vai haver o primeiro arrebatamento da igreja, tá certo? A igreja vai ser arrebatada, Cristo vai reinar com a igreja durante 1000 anos, e a igreja, a terra, vai estar mergulhada aqui na grande tribulação. No final dessa grande tribulação, tá certo? Cristo retorna, né, para o juízo final. Então aí vai o prêmio, nessa
nessa corrente pré-milenista ou pós-milenista, a igreja não passará pela grande tribulação. A única corrente que crê na doutrina de que a igreja passará pela grande tribulação é o amilenista, porque ele acredita que, inclusive, ele acredita que a grande tribulação já está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem real. Nós estamos vivendo aí a pandemia, coronavírus, né? Muito bem. É uma tribulação? É. Alguns pastores amilenistas acreditam que a grande tribulação está chegando ao ápice. Porque se outrora era territorial, hoje ela já está se tornando quase que geográfica. Então é a ideia do pastor amilenista, do crente amilenista. Então ele diz o seguinte, por exemplo, ele acredita, né, que essa pandemia vai adoecer muita gente, vai matar muita gente, mas que não atingirá a igreja. Aí você vai dizer assim, pastor, você que está me ouvindo aí, né? Pastor, mas eu conheço um crente que morreu. Não estou falando do crente. Eu estou falando da igreja, o salvo. O salvo. Né? Aqueles que já vivem segundo os conceitos. Aí eu me lembro daquele texto de Malaquias, quando ele diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entendeu? Então, se você for amilenista, a resposta seria, a grande tribulação já está acontecendo, vai chegar ao ápice e a igreja vai estar presente, observando, percebendo tudo, mas não sendo atingida. Se você é pré-milenista ou pós-milenista, a grande tribulação vai acontecer, a igreja não estará aqui. Na verdade, eles até acreditam que a grande tribulação vai acontecer exatamente pelo fato da igreja não estar aqui. Então o diabo vai estar aqui, né, para derrubar e matar todo mundo. Imagina, o mundo entregue definitivamente nas mãos de Satanás. Então o pré-milenista crê nisso, o pós-milenista também. Eu só queria, antes nós temos aqui a irmã Lucilei que está presente aqui, quer fazer uma pergunta, mas eu queria concluir a resposta do Milton, porque ele faz uma pergunta só e fala algumas perguntas, né? Quando vai acontecer e quem vai para onde? Quem vai para onde? Bom, quem vai para onde? Bom, se é justo, a gente vai ouvir aquilo de Jesus, né? Vinde bendito do meu Pai, possuir com herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Se é injusto, apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, já esse período já foi inaugurado na nossa concepção aqui, na minha concepção aqui, acredito também já. Nós estamos vivendo aí o princípio de dores. E já estamos aí sentindo os rumores da grande tribulação, porque eu acho que essa pandemia não vai parar por aí. Eu acho que virão outras. E se a gente for olhar o livro do Apocalipse, a gente vai observar que a cada vez que vem, a coisa é numa dimensão pior. Ela vem com um poder destrutivo maior. Então eu acho que essa pandemia é apenas o primeiro sinal. E observe bem, um vírus, isso aí é bom que a gente perceba. Eu não estou aqui espiritualizando, mas eu queria que você entendesse que como pastor eu não tenho outro caminho que andar. Você observa bem, o Ícaros. Um vírus parou o mundo. Um vírus. Então você vê como é que as coisas estão no controle de Deus. Eu acredito que é muito na hora da humanidade parar, pensar e refletir. Porque nós estamos vivendo, por conta de um vírus, uma paralisação completa. Chegamos à conclusão que não há americano, não há inglês, não há europeu, não há africano. É uma coisa que está assim matando gente de tudo quanto é nação, tudo quanto é país, rico, pobre, gordo, magro. Então assim, parece que o mundo se unificou diante dessa pandemia. Porque ninguém está livre dela. Né? Então assim, isso é bom a gente refletir sobre isso. Pastor, qual o objetivo dessa tribulação? Eu entendo, irmã Lucilei, não sei se os irmãos ouviram aí, ela perguntou qual o objetivo da grande tribulação. Eu acredito, por isso eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu acredito que essa grande tribulação ela vai acontecer por conta de duas questões divinas. Eu acho que ela tem duas vertentes. A primeira, punir, é a justiça de Deus. Punir o homem que teve o direito de escolha. Deus não é mau não, gente.
Deus está dando a escolha a todo mundo. Não importa quem você seja, se é preto, branco, gordo, magro, rico ou pobre, católico, espírita, budista, não importa não, que você nasceu, não importa. Cristo morreu para todos. Você quer a salvação? Está exposto aí. Então assim, a justiça de Deus vai acontecer para castigar. Eu acredito que já é um ponto de justiça de Deus para castigar, punir aqueles que, pela oportunidade que tiveram, rejeitaram. Então, acho que a grande tribulação ela vai acontecer, primeiro, por uma questão de justiça. Uma questão de justiça. Deus punindo aqueles que... E isso aconteceu no Velho Testamento. A gente não pode esquecer que 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foi destruída por causa disso. E a gente vê no Rio de Janeiro, né, vou assim ser bem mais escrito aqui em Guapimirim, acontecendo as mesmas coisas que acontecia com Sodoma e Gomorra. Então, primeiro, por uma questão de justiça, uma punição divina. Segundo, para identificar, atenção você que é crente aí, é para identificar os fiéis. Porque, olha, a gente está diante de uma pandemia, de um vírus. Já está dando para a gente perceber quem é um crente fiel e quem não é? Sim ou não? Sim. Então, na grande tribulação, ela virá exatamente para isso. Para os fiéis. É como uma peneira. Como uma peneira. Agora, na grande tribulação, é a hora dos fiéis. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. A Rutinha já colocou aqui a opinião dela. Rutinha Castro, nossa irmã em Cristo, membro da PIB de Parada Modelo, ela colocou: acredito que já estamos no princípio do fim. E nós temos uma pergunta aqui também do nosso irmão Jansen. Antes de eu fazer essa pergunta, nós teremos mais uma participação com a nossa amiga e irmã Bruna Santos. Mas também gostaria de mandar um abraço para o nosso pastor Rogério, que está nos assistindo. Um abraço para a Solange Perfeita, que está lá da Itália. Um abraço, minha irmã. Estamos aqui em oração por você também. Muito obrigado por estar sempre participando das nossas lives. Bruna Santos.
de mandar um abraço pro nosso pastor Jaime, Raiz da Serra, está nos assistindo, nos prestigiando com a sua presença. Um abraço também pro Ministério INA, lá de Samoa, o esposo da Manu, pastor, missionário, está nos assistindo. E Um abraço, que saudade, né? Verdade. a Manu tá grávida, Deus Parece. abençoe esse neném. Ah, que bom. Então, a pergunta do Jansen, que eu falei que iria fazer: quando o diabo será preso e quando ele será solto para guerrear contra a igreja de Cristo? Essa pergunta eu gostaria de fazer para o nosso irmão Ícaro. Beleza. Eu já respondi a primeira pergunta, quando o diabo foi preso. O diabo foi preso no momento que Cristo triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Ele foi preso. Olha só que Apocalipse capítulo 20, já sei, e para os irmãos que estão em casa, diz, a partir do versículo 1: vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Quando é que se deu isso? Na cruz do Calvário. Quando se iniciou o milênio. Eu já disse que o milênio é uma completude de tempo, um período de tempo. Da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, do triunfo de Jesus na cruz do Calvário, até o dia que ele voltará para que a igreja ressuscite e venha participar das bodas do Cordeiro. Presta atenção aqui, Jansen, né, nessa questão aqui da corrente, que o anjo vai lá, prende o anjo. Isso aqui é tudo figuras simbólicas. Até porque o diabo, ele não tem corpo, ele é espírito. Ele é espírito. Então isso aqui é um simbolismo. Um espírito não pode ser amarrado com corrente. Isso significa que prendeu, fechou e selou são termos que denotam a limitação de poder. Jesus limitou o poder de Satanás. Significa que a sua autoridade e o seu poder foram restringidos. Satanás não pode mais enganar as nações, como está escrito aí. Que, olha só o versículo 3: lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganassem mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. O diabo não pode mais impedir a evangelização dos povos. Não pode impedir que ninguém venha até Cristo, até Deus. Porque Jesus agora o restringiu. Botou como diz Martinho Lutero, Jesus colocou uma corrente grande no diabo. O poder dele está limitado. O diabo só pode ir até onde Jesus quiser que ele vá. E aí, o que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? Presta atenção. Mateus capítulo 12, versículo 29 diz: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Para entrar na casa de um valente e saqueá-lo, só um mais valente para fazer isso. Quem foi o mais valente? Jesus. Jesus entrou no território do inimigo e saqueou as almas dele. Aí veja o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu só vou ler até essa passagem aqui, tem tantas outras passagens. Pesquisa, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 8, o pastor já disse aqui: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Significa que o diabo já está preso. Ele está preso. Ele, não é que ele está em um lugar acorrentado, não. Significa que ele está limitado. O poder dele está limitado, foi restringido. Não significa que o diabo está inativo, não está operando. Ele está trabalhando, só que com a determinação de Deus. Ele vai até onde Deus quiser que ele vá. E aí, quando é que vai se dar... qual foi a segunda pergunta, Rodolfo? Segunda pergunta: Quando é que ele vai ser solto para lutar contra a igreja? quando é que ele vai ser solto para guerrear contra a igreja de Cristo? Está aqui no versículo 7. Está aqui no versículo 7 e 8. Antes de completar esse milênio de Jesus voltar, vai ter um período que Satanás vai ser solto, ou seja, não vai ser mais restringido o poder dele. Vai fazer o quê? Essa será a grande tribulação? E aí eu vou falar, a grande tribulação, o Armagedon, a luta contra Gog e Magog, que não é batalhas diferentes, é a mesma batalha. É a mesma batalha.
Aqui a luta do Armagedon, presta atenção, não é uma luta carnal, é uma luta espiritual, é no mundo espiritual, vai se dar no mundo espiritual, onde a besta, o falso profeta, o anticristo, o dragão, a antiga serpente, Satanás, todo o mal será lançado no inferno, de uma vez por todas. Não vai ter várias batalhas seguidas, não vai ter nada disso, não vai ter nada disso. É uma luta, presta atenção, onde já se viu, um discurso puramente onde já se viu criação lutar contra o Criador? Onde se viu? Não tem como. Aí que o diabo vai ser solto nesse período para enganar as nações, para destruir algumas pessoas, mas não a igreja, porque a igreja está protegida pelo Cordeiro, e Jesus voltará e colocará o diabo debaixo dos seus pés, debaixo dos pés da igreja, e a igreja e o Cordeiro serão vencedores da batalha. Eu interpretaria também, posso? Pode, claro. A partir do versículo 7, versículo 8, o Ícaro, ele está discursando como um milenista nato, né? Como um milenista nato. Eu interpretaria, exatamente nessa visão milenista. Eu interpretaria também no versículo 7, no versículo 8, e é interessante, eu queria que você observasse a última frase do versículo 8. E o número dessas é como a areia do mar. Então acredito que os perdidos. O diabo vai reinar com esses perdidos. E é com esses perdidos que ele vai lutar contra a igreja. E vai ser vencido. Isso aí. E vai ser vencido. Então assim, ele vai reunir, né, que ele diz aí, ó, você sairá para seduzir as nações nos 4 cantos da terra. Por que 4 cantos da terra? Porque na escrita de João ainda não se compreendia que a terra é redonda, né? Na ideia de João, a terra não é redonda. Então os 4 cantos da terra significa todo o globo terrestre. Então a ideia de que ele vai sair para seduzir as nações em todo o grande terrestre, a fim de reuni-las para a peleja. Ele vai montar um exército que é incontável como a areia do mar. Eles marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Bom, acredito aqui que ele está se referindo à igreja e não a Jerusalém. Isso aí. Até porque essa batalha não será na cidade. Então a ideia do Ícaro, muito bem colocada, todo esse contexto. Lê o livro do Apocalipse e querer interpretá-lo literalmente é cometer, no meu ponto de vista, um suicídio teológico assim, terrível. Não existe uma outra possibilidade de interpretar o livro do Apocalipse senão considerar toda a sua simbologia. Toda a sua simbologia. Então, ele vai reunir os perdidos, não é? Que lutarão, sitiarão a igreja. A igreja vai ficar assim, né? Sitiada. O que é um povo sitiado? É um povo indefeso. É um povo que não terá saída, encurralado. Mas aí é nesta hora, não é? Que vai descer, olha o que diz aí, ó. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A vitória da igreja do Senhor Jesus. Então assim, vai chegar um momento em que a igreja vai estar encurralada, sem saída. Eu acredito, Ícaro, vou trazer para a realidade. É mais ou menos, você vê, nós temos aí no Brasil, não é? Nós só somos sabedores, uma igreja que próximo da gente foi multada em 10 mil reais porque estava aberta. E havia um grupo de pessoas lá para filmar. Foi compreendido que aquele número de pessoas que estavam ali foi compreendido como se fosse aglomeração de pessoas, e a igreja foi fechada e foi multada em 10 mil reais. Entendeu? E eu acho que a gente só está no começo. Então assim, vai chegar um momento, gente, que aí eu quero aqui pedir oração. Eu nunca assim fui assim muito fã do Malafaia, até por uma questão de achar que Malafaia, Ciro Malafaia, ele se envolve muito politicamente.
Mas seria muito bom que a igreja orasse, os irmãos orassem pelo pastor Silas Malafaia. Porque eu vejo esse homem, Ícaro, como um homem que está tocando a corneta e abrindo os olhos da igreja. Sim. Abrindo os olhos da igreja. Nós vivemos ainda, independente da pandemia, nós vivemos num país laico. Nós não podemos proibir o povo de adorar o Senhor. Nós podemos sim proibir a aglomeração de pessoas e tudo mais, mas ainda assim, entendeu? Eu gostei muito da palavra do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro disse assim ontem, na CNN, ele disse assim, a vida é minha. A vida é minha. Então, eu determino se devo me contaminar com esse vírus ou não. Então, vou cumprimentar o povo da maneira que eu quiser cumprimentar. Eu faço o exame. Eu não estou doente. Então, eu não estou correndo o risco de infectar ninguém. O risco é meu de ser contaminado. E esse risco eu quero correr. Então, me dê o direito de correr o risco de ser contaminado. Então eu gostei dessa palavra, porque vindo do presidente da República, é a ideia de dizer para todos nós brasileiros que nós temos sim o direito, inclusive, de ser contaminados. Estão querendo tirar esse direito de nós. Entendeu? Se eu não tenho medo de ser contaminado, me dê esse direito. Eu não tenho o direito de contaminar as pessoas. Mas eu tenho o direito de viver sem máscara. Agora já foi determinado em algumas cidades do Brasil, inclusive Magé, que todo mundo tem que usar máscara. E o camarada que não quiser usar máscara, desde que ele não tenha o vírus. Então, assim, é uma questão assim, humanitária, eu não queria entrar nesse ponto aí. Mas eu quero dizer que isso que está acontecendo é só para a gente ter uma pequena ideia. Uma pequena ideia, irmão, do que está realmente por vir. E eu assim, concordo em muito com o que o Ícaro falou aí. Tá? Eu acho que é isso mesmo, gente. Eu acho que o diabo está preso. Pastor, se o diabo está preso, tudo que está acontecendo. Isso tudo está acontecendo sobre a completa permissão de Deus. Completa permissão de Deus. Entende? E acho que vai chegar um momento em que ele sim vai ser solto, que é o momento que vai ser inaugurado o período que a gente entende de grande tribulação. E aí nessa grande tribulação é que vai vir o anticristo, a besta, e vamos vir. Mas vai vir com poder para destruir. E muitos crentes vão renunciar à sua fé. Muitos crentes vão renunciar à sua fé. Entendeu? Eu costumo dizer o salvo não, mas o não salvo vai renunciar à sua fé. Eu costumo dizer que é um otimismo irreal. O mundo no tempo do fim não será de paraíso, mas de tensão profunda. Eu vou morrer. Eu não vou morrer. A morte, eu vou fugir delas. Por quê? Porque o diabo vai estar agindo. Eles vão sentir medo. O Apocalipse ele faz uma alusão dizendo o seguinte, que eles vão olhar para os montes e vão dizer, caia sobre nós. Porque então é o desejo de morrer. E há um pessimismo doentio. Porque eu quero que os irmãos entendam o seguinte, não importa a fúria ou a força numérica do inimigo, no final, quem sai vencedor é Cristo e a igreja. Pois é. Então eu acho que é um bom momento para a gente já viver essa fé real em Cristo Jesus. E pastor, vale lembrar que o diabo ainda não começou a agir de forma veemente, Deus ainda não soltou, não deu esse poder a ele ainda, por causa do Espírito Santo. A Bíblia diz, e Paulo vai dizer em uma de suas cartas, se não me engano, Colossenses, que quando o Espírito Santo, que impede o avanço do mal na terra, sair dessa terra, meu irmão, aí o bicho vai pegar, porque, presta atenção, o anticristo ainda não se encarnou, mas o Espírito dele já está entre nós. É só vocês perceberem. A ideologia de gênero. Mas me permita uma frase aí, Ícaro. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que a iniquidade vai se multiplicar. O Espírito Santo é o pior. Eu acho que a igreja vai estar aqui, o Espírito Santo vai estar aqui, mas ele vai estar assim impedido de agir. Porque
os nossos braços, irmãos, é o braço de Cristo. A nossa boca é a boca de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ali não é o corpo de Cristo como pessoa. Jesus, lá na sinagoga, ele lê esse texto. E ele deixa claro que não é a pessoa física de Cristo, mas o corpo de Cristo que é a igreja. Então o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre a igreja. E ele me deu autoridade para fazer isso, fazer aquilo. Então a igreja é os pés, as mãos. Mas, irmãos, a iniquidade crescerá de uma maneira tão brutal, o mal vai ser de uma forma tão agressiva, que o escolhido de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ficar paralisada sem agir. E é por isso que não vai chegar ao fim. Porque eles vão poder ser destruídos porque o Espírito Santo está aqui. Mas também o mal crescerá porque eu tenho certeza absoluta que se o Brasil, se a nossa nação fosse uma nação comprometida com Deus, anote o que eu estou dizendo aí, essa pandemia não chegava nas fronteiras do nosso país. Sabe por que chegou? Porque o nosso país é um país brutalmente idólatra. O nosso estado é um estado idólatra. O nosso maior ponto turístico é um Cristo Redentor. As cidades do Rio de Janeiro e do Nordeste, todas elas, ao entrar, tem lá um Deus para aquela cidade. Então, nós estamos submetidos a isso. Agora, você que é crente, você que é fiel, fique tranquilo. Porque o fiel, nem hoje nem nunca, não é hoje não, nem hoje nem nunca, será atingido. Porque o livro do Apocalipse, todas as vezes, não sei se você percebeu, Igor, o livro do Apocalipse é um livro fantástico, a gente tem medo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro mais fantástico de toda a Bíblia, porque ele conta o que passou, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Você quer coisa melhor que essa? E o livro do Apocalipse ele é fantástico, ele diz o seguinte: toda vez que ele fala sobre o mar que vai vir sobre a terra, ele fala sobre o que acontecerá com a igreja. E em todas as vezes a igreja sairá vitoriosa. Então, querido, bola que se segue. Então vamos lá, precisamos seguir porque são muitas perguntas. Vou pedir que vocês sejam mais breves nos comentários. Você deixa para a próxima. Faz segundo tempo, bastante. Gostei, pô. Oração. E o Mancheta está aqui pedindo oração para minha filha Vivi. Já aproveitar a oportunidade, dizer que você que queira fazer um pedido de oração, fique à vontade para fazer aí, escrever seu comentário. No final nós estaremos tendo esse momento de oração. Lucileide está mandando um abraço aqui para sua irmã Lucilene de Lara, lá de Seropédica, que está nos assistindo. Gostaria também de dizer aqui o comentário da Vanderleia: nosso pai, se o diabo está preso, está fazendo essa ruaça toda, imagina solto. Verdade, Vanderleia. Pastor Rogério também aqui colocou uma afirmação: penso que a igreja já está vivendo a grande tribulação. Já existe uma perseguição à igreja pelo mundo afora. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Pastor Marquinhos, que está nos assistindo. Que beleza. Mandou um abraço para Marcão, um abraço, Marcão, tamo junto. Flamenguista doente. Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Tô sem mal. Tem uma pergunta aqui da Vanderleia. Eu gostaria de passar essa pergunta para o pastor Rejanilson e dizer para você que está nos assistindo pelo Instagram, fique tranquilo, nós vamos fazer a sua pergunta também, tá bom? Sobre o Apocalipse, sobre o que fala no Apocalipse capítulo 7, sobre 144 mil assinalados, sobre o que fala no capítulo 7 de Apocalipse, sobre 144 mil assinalados, que fala que não é para danificar a terra até que fossem assinalados essas pessoas, o que dizer sobre isso? Muito bem. Antes eu queria até dizer para a Vanderleia que geralmente essas argumentações falam. Se o diabo está preso, quem está causando tudo isso? Preso é um sentido figurado. Preso não quer dizer que ele não esteja em condição de agir. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Aqui eu não faço, mas quando eu morava lá em Itaperuna, o meu quintal tinha um cachorro. E o que eu fazia? Eu botava um ferro, um vergalhão, na extremidade de todo o quintal, botava o cachorro na corrente e prendia no vergalhão. Então assim, o cachorro ele via do portão ao fundo do quintal. Mas ele só se locomovia naquele espaço
que eu determinei para ele se locomover. Então, ele está preso? Tá. Mas ele está se movimentando? Tá. Então, o que eu quero dizer para o Vanderlei, quando nós falamos que o diabo, quando a Bíblia diz, a compreensão que a gente fala no livro do Apocalipse, quando diz, já que tudo é no sentido figurado, que o diabo está preso, será preso por um determinado tempo, né? Os pré-milenistas e pós-milenistas acreditam que sejam 1000 anos. O Ícaro está falando aqui sobre uma quantidade de tempo, né? Então, preso no sentido de que seu domínio total e exclusivo é do Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz, ele pegou a chave da morte do inferno. Acabou. O diabo já não tem mais poder sobre isso. A ação do diabo é limitada, é vigiada, ele só faz aquilo que Deus permite fazer. Pastor, e em relação a essa pandemia, o diabo tem a ver com isso? Até tem. Mas tudo isso está no controle de Deus. E vale lembrar, pastor Pedinho, que o diabo nem manda no inferno. Nem no inferno ele manda. Nem no inferno ele manda. É verdade. Nem lá ele manda. Muito bem. Concernente à pergunta dela dos 144 mil no capítulo 7, volta a dizer, né, tocar na tecla que o Ícaro está tocando aqui. Fazer uma interpretação do livro do Apocalipse literária e não simbólica é cometer um suicídio teológico. Pelo menos no meu ponto de vista. Sim, no meu também. A forma de interpretar o livro do Apocalipse sempre deverá ser de forma ilustrativa. E esses 144 mil aqui, no meu entender, é que a quantidade de salvo é limitada mesmo. Gente, nem todo mundo vai se salvar. Essa é a grande verdade. Quer ver uma coisa? Na igreja de Jesus, ele escolheu 12. Um se perdeu. Então assim, 10%. Entendeu? Então a gente sabe que o evangelho vai alcançar todos os cantos da terra, mas nem todo mundo vai crer no evangelho. Então, partindo desse entendimento, os salvos têm um número limitado. Agora, não creio, quem crê nisso é o testemunho de Jeová, né? Mas também os pré-milenistas creem mais ou menos num negócio como esse, né? Então assim, eu não creio que só 144 mil sejam crentes, sejam salvos. Agora, vamos pensar, e aí entra a hermenêutica, né? A interpretação do texto. Vamos pensar. João escreveu isso numa época. Qual era a população da época no mundo? Hoje tem quase 8 bilhões de pessoas, né? Na face da Terra, 7 bilhões e pouco de seres humanos na Terra. Na época de João, 144 mil era gente que não acabava mais. A gente precisa entender que essa escrita, o livro do Apocalipse, a América ainda não havia sido descoberta. O continente americano não era descoberto ainda. Quando eu digo descoberto, não é que eles não existiam, é que eles não tinham consciência de que havia lugar aqui nem gente. Então João tem uma visão muito pequena da quantidade de habitantes na Terra. Então quando ele diz 144 mil, na concepção de João, é gente a balde. Ele fala 144 mil porque ele tem uma compreensão de quantos habitantes tinha na Terra naquela época. E 144 mil era muita gente. Então, assim, esse número não pode ser considerado um número literal. É um número, é a quantidade de salvos que vão ouvir o Evangelho, que vão crer, vão morrer pelo Evangelho. Porque, gente, anote o que eu estou dizendo aí. O Ícaro tem quantos anos? 29. Fez 29 há poucos dias, né? Muito bem. Está aí caminhando para o ministério pastoral. Então, ouça o que eu estou dizendo. Alguns de nós, para não negar a nossa fé, seremos mortos. Então, ser crente não é brinquedo. Entendeu? Alguns de nós. Quando eu digo de nós, eu estou iniciando com os pastores. Serão os primeiros a serem perseguidos e mortos. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Então, ainda está em tempo de desistir. Está em tempo de desistir. Entendeu? Então, muitos de nós serão perseguidos e mortos para provar a nossa fé. Então, querido, vai chegar a era dos mártires novamente.
E esse 144 mil, Vanderlei, que está escrito na Bíblia, não pode ser interpretado como um número exato de 144 mil, mas um número de pessoas que vão ouvir a palavra diante de um mundo como esse populoso, uma quantidade enorme, tá? Porque na concepção de João, volta a dizer, 144 mil era gente aberta. Pastor, João, na verdade, ele está se baseando muito na questão do número 12. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Até porque ele vai falando, né, que de cada tribo de Israel serão salvos 12 mil. Mas não quer dizer que serão 12 mil somente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, vai ter um número limitado de pessoas, como realmente o senhor falou. Aí tem alguns que interpretam também. Serão salvos 144 mil do povo de Israel. Também não é isso, até porque a igreja não é composta de israelenses somente, de judeus. E João já tinha essa concepção. Entendeu? A igreja é composta de judeus e gentios. Já não existe mais judeus, gregos, citas, bárbaros, escravos, todos. Quando João escreve isso, ele já tem essa concepção. Porque Pedro escreveu antes e disse, vós sois a nação santa, o povo eleito. E ele está se referindo à igreja. Então ele está dizendo, na verdade, que o povo de Israel foi substituído pela igreja. Isso aí. Foi substituído pela igreja. Então, Cláudio Afonso, um abraço, Cláudio, tá afirmando aqui, muito coerente, pastor, sabe as palavras. Pastor Rogério também, atualmente pensa como um pré-milenista, estamos vivendo a dispensação da graça. A Sene, o salvo não passará pela tribulação, será arrebatado com a volta de Cristo. A verdade é que esse assunto gera muitas discussões e muitas opiniões e cada um faz a sua interpretação daquilo que entende. Aí o Vanderlei está afirmando, já ouviu uma pregação na nossa igreja de um pastor dizendo que a grande tribulação já aconteceu no tempo de Domiciano, que as pessoas tinham que adorar, eram obrigadas a adorá-lo, no caso. Possivelmente, esse pastor era milenista. E se é quem eu acho que foi meu professor, inclusive, do seminário. Eu quero até mandar um abraço para ele, está lá em Campo Grande, o pastor Edson Mafra, homem de Deus, a milenista. Eu digo que ele é milenista, ele disse que não é. Entendeu? Mas aí quando eu chego para ele e diz, mas o senhor não crê nisso? Crê. Mas o senhor não crê nisso? Crê. Mas o senhor não crê nisso? Crê. Então não é milenista. Entendeu? Não, eu não sou milenista, porque o pastor Batista tem essa coisa de não definir, né? Não quer definir. Mas se ele ensinou isso, é a milenista. E ele, é aí que eu falei sobre a grande tribulação territorial. Não é? Na época de Domiciano, que foi o grande imperador romano, aconteceu realmente uma grande tribulação. Então ele disse que a grande tribulação sempre está acontecendo em algum lugar, em algum momento da história. E ele crê que agora está entrando numa ênfase em que a grande tribulação vai acontecer em todo o território global ao mesmo tempo. Se a gente parar para pensar, é algo muito bom para se notar. Rutinha está fazendo uma pergunta aqui. Todos estão tendo a oportunidade de falar do Evangelho, de ouvir falar do Evangelho. Nós, os evangélicos, seremos cobrados por Deus sobre essas almas perdidas? Responde enquanto eu leio o texto aí, por favor. Responda a Rutinha. É bíblico. Até o apóstolo vai dizer Qual é a isso. pergunta dela? Se nós seremos cobrados Todo mundo está ouvindo falar do Evangelho. Aí nós seremos cobrados, ela está falando, todos estão ouvindo, tendo a oportunidade de ouvir falar do Evangelho. Nós, os cristãos, seremos cobrados por essas almas perdidas? Deixa eu te falar, nós seremos cobrados por tantas coisas. Nós seremos cobrados e punidos se não falarmos. Pois bem, mas eu entendo que nós não somos salvos por obras, mas pela graça. Os cristãos. Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos. Sabe esse pensamento que ninguém sabe, que passa em sua mente? Você vai ser cobrado por isso. Você será cobrado pelas palavras frívolas que saem da sua boca. Você vai ser cobrado pela omissão, porque aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Você será cobrado por tantas coisas, mas aqueles que morrerem em Cristo serão salvos. Sim. Serão salvos. A pergunta... Eu acho que a pessoa que não prega o Evangelho para outra pessoa pode perder um tipo de galardão, mas a salvação não. Não, a salvação não se perde. A questão é o seguinte, eu quero dizer para vocês que há muita gente, inclusive no Brasil, que ainda não ouviu falar de Cristo. Essa cobrança a gente vai ter. Porque não pregar o Evangelho é desobediência a Cristo. Ele deu essa ordem por todo mundo pregar o Evangelho. Então assim, seremos cobrados pela desobediência de não pregar. Agora,
Se o camarada ouviu e não aceitou, aí a nossa responsabilidade é nada. Eu só queria, Rodolfo, você leu aí, eu não sei de quem foi a posição, alguém disse aí, que os salvos não passarão pela... Sênia. Foi como é que é? Os salvos não passarão pela tribulação, tá falando. Só um minuto. Porque Cristo arrebatará a igreja, uma coisa assim? Na verdade, ela botou: o salvo não passará pela tribulação, será arrebatado com a volta de Cristo. Muito bem, então eu queria que ela lesse Mateus 24, 22. A Mateus 24, a partir do 15, vai falar sobre a grande tribulação. E no versículo 22, aí é que chega a argumentação. Queria que os irmãos pensassem bem, quem crê nessa possibilidade, leia o versículo 22 do capítulo 24, que diz assim: se não tivesse aqueles dias, que diz, os dias da grande tribulação, aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, quem são esses escolhidos? Tais dias serão abreviados. Então eu acredito que, de acordo com esse versículo 22 do capítulo 24, a igreja estará aqui na grande tribulação. Os irmãos entenderam? Os que estão aqui na sala entenderam? A partir do versículo 15, vai falar sobre a grande tribulação. Em vez de dizer o que vai acontecer na grande tribulação. Papa, quando chega no versículo 22, ele diz assim, falando da grande tribulação: mas se não tivesse sido abreviado aqueles dias, que dia? Os dias da grande tribulação serão abreviados. Se não tivesse sido abreviado, ninguém se salvaria. Então a grande tribulação será. Porém, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Eu acredito que esse escolhido é uma referência à igreja. Então a igreja vai estar aqui na grande tribulação. A grande tribulação será tão perversa, tão destrutiva, tão letal, que os dias serão abreviados por causa da igreja. É a interpretação que eu faço aqui no versículo 22. Tá? Então eu gostaria que ela, respeitando muito bem a opinião, mas eu acredito que o arrebatamento da igreja... E olha, você quer ver uma coisa? Eu falei que só vou dar minha posição no final. Mas eu falei que não precisava nem eu dar no final, porque vocês já iam perceber. Você quer ver uma coisa? Olha bem, Mateus capítulo 24. Começa com princípio de dores. É o sermão de Jesus. Jesus está pregando sobre escatologia. É o sermão escatológico. Ele começa com o princípio de dores. Depois, grande tribulação. Depois da grande tribulação, a volta do Filho do Homem. Quando é que a igreja será arrebatada? Não é na volta do Filho de Deus? Sim. Então olha a sequência. Princípio de dores, grande tribulação, volta do Filho do Homem, arrebatamento da igreja. Juízo final. A sequência é essa. Aí você vai para o livro de Marcos, obedece a mesma sequência. Princípio de dores, grande tribulação, volta do Filho de Deus. A igreja é arrebatada na volta do Filho de Deus. Juízo final. Você vai para o livro de Lucas, a mesma sequência. Você vai para o livro de João, a mesma sequência. E se você for para o Apocalipse, é a mesma sequência. Os irmãos acham que essa sequência foi algo assim... Na minha opinião, pastor, com certeza Jesus... Casual? Eu acho que não foi casual. Eu acho que essa sequência foi proposital. Jesus falou lá, escreve nessa ordem. Nessa ordem. Todos eles escreveram nessa ordem. Então eu acredito que é nessa ordem que vai acontecer. Princípio de dores, grande tribulação. Aí sim, depois da grande tribulação, vem a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Que a volta de Cristo será o arrebatamento da igreja. Sim. E depois do arrebatamento da igreja, meu querido, juízo final. E pastor, é só para que ela entenda isso melhor. Acho que ela não pegou o início da live, pode ter sido, ou pegou e ainda continuou com o pensamento dela, a gente respeita. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, olha só o que diz. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? Não é aquela que acontece depois da volta de Jesus. É aquela que acontece quando você aceita Jesus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, quando você recebe Jesus, você recebe a primeira ressurreição, que é a regeneração.
que é a transformação. E depois, quando ele aí ia passar esse período que diz aqui, olha só, a segunda morte não tem poder sobre ele. Sobre quem? Sobre essas pessoas que aceitaram Jesus e receberam a primeira ressurreição. O poder da regeneração. O poder da morte não tem poder, a segunda morte, que é o inferno, que é o lago de fogo, não tem poder sobre ele, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ou seja, que 1000 anos é assim? Eu falei que era o período de tempo até que Cristo volte. Que até a segunda vinda de Cristo. Esse período de tempo, essa completude que se inicia no Calvário até a volta de Jesus. E aí, antes da volta de Jesus, tem um período da tribulação, da grande tribulação. Depois que passar essa grande tribulação, Jesus volta. Aí eles vão... Como é que eles estão reinando, Ícaro? Meus irmãos, é simples. Aqui o versículo... Olha só o versículo 4. Diz assim: então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Almas. Não está falando de corpo físico. Nós estamos reinando com Cristo no mundo espiritual, meus irmãos. Essa concepção aí, quando o Ícaro fala sobre a primeira ressurreição, ele apresentou a posição amilenista, que realmente crê que a primeira ressurreição é quando você aceita Jesus. Porque com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Isso aí. Tá certo? Então a questão até do batismo, né? Sim, na morte e ressurreição, essa ideia aí que o milenista tem. Mas os pré-milenistas não acreditam nisso. Até porque no dia da ressurreição de Cristo, muitos mortos foram vistos ressurretos em Jerusalém. Então alguns creem que a primeira ressurreição aqui transcrita foi aquela que aconteceu lá naquele dia, quando Jesus ressuscitou. Né? E não parece não, irmãos. É uma coisa assim que muita gente não percebeu ainda. Mas a Bíblia diz que foram vistos nas ruas de Jerusalém pessoas que tinham morrido e que ressuscitaram com Cristo. Entendeu? Então tem essa questão aí. E tem a questão dos pós-milenistas que acreditam que essa primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos que virão com Cristo para buscar a igreja. E vai ter uma outra ressurreição, não é? Que é a ressurreição, é porque esses que morreram com Cristo, diz Paulo, ressuscitarão primeiro. Então o pós-milenista acredita, não sei se você, eu acho que você deve saber disso sim, o pós-milenista acredita o seguinte, que essa primeira ressurreição é a ressurreição que vai acontecer na hora que a igreja for arrebatada. Os salvos serão ressurretos, virão com Cristo nos ares e a igreja será arrebatada e contará com Cristo nos ares. Então essa é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição? A segunda ressurreição é a ressurreição dos perdidos. Os que morreram com Cristo ressuscitaram, depois os perdidos ressuscitarão para o juízo final. Eu estou só explicando aqui, eu não estou sendo contra. Eu estou só aqui explicando aqui as correntes teológicas, como é que elas interpretam essa primeira ressurreição aí. As pessoas têm que entender o seguinte: o reino de Cristo não vai estabelecer o reino nesta terra, até porque o reino dele não é político, social, econômico. Ele diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Nós estamos reinando com Cristo neste mundo espiritual, invisível. Aqueles que morrem, as suas almas vão para Deus e já o julgamento já se inicia. Elas vão para Cristo e ali elas reinam com Cristo. E aqueles que morrem sem Cristo vão ficar num lugar intermediário chamado inferno. Aí quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Alma e corpo vão se encontrar. E aí vai ter a segunda ressurreição. E aí vai ser a primeira ressurreição para quem? Para aqueles que morreram sem Cristo. E essas pessoas que... E todos vão ser ressuscitados no mesmo dia, na mesma hora. Para quê? Para serem julgados. Para serem julgados conforme a sua obra. E aqueles que receberam Jesus não serão salvos por causa das suas obras, serão por causa de Jesus, vão voltar para recebendo o corpo glorificado a viver na eternidade com Cristo. E aqueles que não aceitaram Jesus ressuscitarão para o desprezo eterno. Então, o pastor Rogério está aqui falando. O que vocês pensam ser a primeira ressurreição? Acredito que vocês já responderam. Não, tem uma coisa aí que eu preciso dizer o seguinte. O Ícaro falou que esse reinado será espiritual. Os pré-milenistas acreditam que esse reinado será físico. Será físico. Será político.
Cristo vai reinar na terra sobre as nações. Eles acreditam nisso. O Filho do Homem vai voltar, vai se assentar no trono que está lá em Tel Aviv, do centro de Tel Aviv, né? E de lá ele vai reinar as nações. Eu quero dizer para os irmãos que essa corrente teológica que o Igor está apresentando aqui é pequena, tá? Ou seja, pouca gente crê nisso aí. O que a maioria das pessoas crê é no pré-milenismo, nesse reinado físico e político. Inclusive, o Velho Testamento, eles vão usar texto do Velho Testamento que vai dizer isso, que vai falar sobre isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, os pré-milenistas acreditam no reinado físico, no reinado político, onde todas as nações vão se render a Jesus, onde ele mandará todo mundo. É mais ou menos por aí. Se Jesus quisesse estabelecer um reino aqui nesta terra, ele tinha feito isso na primeira vinda. E aí, quando os discípulos, achando que ele queria fazer isso, ele falou toda hora: eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou para a morte. Aí daqui a pouco ele chama ele no canto e fala assim: Senhor, para com essa maluquice. Porque Pedro achava que realmente estabelecer um reino político. Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Não é porque Pedro estava endemoniado, é porque ele estava sendo induzido pelo diabo a falar aquilo. Aí ele fala assim: porque tu cogitas as coisas do homem. Ou seja, vamos prosseguir, senão vai dar, não. É verdade. O reino de Deus é espiritual, não é político. Jesus não vai aqui reinar sobre o mundo. Maiara Toledo, sobre o juízo final. Um abraço, Maiara, Renan, Caio. Sobre o juízo final, quais serão os critérios avaliados no tribunal de Cristo? Quer responder? Se quiser, pode falar aí. Não, os critérios é aquilo que foi pregado. Entendeu? E Apocalipse vai falar sobre como é que é o julgamento do trono branco. É isso aí, Apocalipse 20. Deixa eu ver aqui, E Apocalipse 20. Bom, grande juízo. E viu um grande trono branco, e aqueles que se assentaram na presença fugiram da terra e do céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então abriram-se os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estava, a morte, além tal, vai por aí. Então, o que está dizendo aqui? Primeiro, esse é o único momento que todos nós, salvos e perdidos, passaremos. É o julgamento do trono branco, não tem jeito. Para quê? Para denunciar como a gente foi, como a gente viveu. No entanto, não seremos condenados. Por quê? Porque a eficácia desse julgamento é provar o poderio de Cristo adquirido na cruz do Calvário. Então aí, nós não seremos diferentes de todo mundo, porque as nossas práticas não foram diferentes das práticas de todos os restantes da humanidade. Porém, temos a nosso favor o sangue de Cristo, que nos purificou de todo o pecado. Pastor. Então o julgamento será: os salvos receberão vamos dizer assim, a liberdade, né? A palavra não é bem liberdade, mas ele receberá o perdão de todas as maléficas praticadas por conta do sangue de Cristo. E os perdidos não receberão, porque não aceitaram o sacrifício dele como pagamento da dívida. Entendeu? Então assim, eu quero pagar a tua dívida, você não quer que eu pague, então você vai ficar devendo e vai pagar por ela. Qual é a sentença? Morte. Pastor, o livro vai ser aberto. Vai ser aberto o livro, Maiara. E esse julgamento vai ser justo e universal. Seremos julgados, já falei, pelas nossas palavras, por tudo aquilo que você falou, você vai ser julgado. A questão é se o nome pensamento, vai ser por omissão. Mas entenda uma coisa: a graça de Deus nos salvará. Porque obra nenhuma pode salvar o homem, a não ser que ele aceite a Jesus como Salvador. E aí é o seguinte: o juízo será diferente da terra. Sabe por quê? Lá terá um juízo, mas não jurados. Certo. Não vai ter jurados. Vai ter acusação, mas não vai ter defesa. Sentença, mas não vai ter apelo. Vai ter... A única maneira de escapar
desse julgamento vai ser pelo sangue do Cordeiro. E aí o livro da vida vai ser aberto, e aqueles que não forem achados nele vai estar perdidinho. Então, o Vanderlei está perguntando aqui, o anticristo será de uma forma de governo? O que vocês acham? Vamos deixar para responder depois da canção da Bruna? Vamos ouvir a Bruna. Como é que é? O anticristo Será uma forma de governo? o próprio nome já está dizendo. Lindo dia, não vejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria, posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Ele virá, Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bom. Então vamos lá. A pergunta de Vanderlei, repetindo. O anticristo será de uma forma de governo? A própria palavra já está dizendo, né? Anticristo. Tudo que é anunciado, pregado, defendido contra os princípios de Cristo vai ser executado nesse período, não é, em que o anticristo se estabelecer. Tá certo? Pode ser uma forma de governo, pode ser uma pessoa, pode ser uma perseguição à igreja, mas a Bíblia não dá, pelo menos na minha concepção, fechamento do que seja. Geralmente, a gente ouve alguém dizer, não, o anticristo será uma pessoa, e babá, bibibi, parece até filme de Hollywood, né? Tem aquele advogado do diabo, né? Que ele foi advogado do diabo, tem esse negócio aí, que o anticristo e tal. Mas a Bíblia pelo menos na minha interpretação, ela não fecha a questão. Mas eu quero crer que o anticristo se dará num tempo em que a igreja será perseguida brutalmente, porque o que será defendido, ensinado e cobrado será tudo contrário aos princípios que Cristo ensinou. Então a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, a gente saiu aí de um sistema de governo, eu não sou político, não sou candidato, nem estou aqui para defender partido, nem proteger ninguém. Mas nós saímos aí de um período governamental onde os princípios de Cristo foram brutalmente aferidos. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, não é? Que a igreja ela não condena o que pratica, mas condena a prática. A Bíblia, ela ensina que todas as pessoas podem chegar a se converter e obter a salvação, independente, inclusive, da sua decisão sexual. Mas ela condena o sexo quando é feito entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, é um ato condenado da Bíblia. Então, a gente viveu aí período governamental onde muitos dos nossos princípios estabelecidos da Bíblia estavam sendo defraudados.
Então a gente viveu aí um período onde muitos chegamos a pensar, será que não está estabelecido o anticristo? Porque todas as leis, tudo que era ensinado, tudo que era provocado na sociedade atual, ia contra aquilo que Jesus ensinou. Então, graças a Deus o tempo passou, espero que não volte mais, não é? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Estou pedindo voto para ninguém. Estou falando aqui do período que realmente se estabeleceu. E o mundo está tentando ir por esse lado. Então pode ser que o anticristo pode ser uma pessoa, mas pode ser um sistema. Eu acredito que seja sistema criado por inúmeras pessoas que vão governar a nossa nação, a nossa gente, tanto o Brasil como em outros países. Se levantarão governos. Eu acho que não vai ser uma pessoa só. Eu acho que vai ser governo que se estabelece. Eu tenho muito cuidado. Eu tenho muita preocupação com uma coisa chamada ONU, Organização das Nações Unidas, porque eles se reúnem lá e eles fazem acordo. Eles fazem acordo. E quando os presidentes voltam para suas pátrias, trazem esse acordo como uma prática para a nação. Então eu fico muito preocupado com isso. Muito preocupado. Pelo amor de Deus, não estou querendo dizer aqui que o anticristo será ONU, que o anticristo será isso, será aquilo. Não estou definindo isso. Mas respondendo à pergunta da irmã Vanderleia, eu creio, irmã Vanderleia, que eu acho que o anticristo será sistemas que vão ser defendidos, que vão ser imposto, não é? Um sistema que irá contra tudo aquilo que a igreja prega e queira viver. Eu acho que para mim isso vai ser o anticristo. Podemos dizer até que a igreja, Jesus, né? Ama. A posição do pastor. Jesus ama. Pelo anticristo, eu já sei qual é a posição do pastor. Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado, né? Isso aí. Então, Daniel Klein está aqui fazendo uma pergunta. Se certas coisas são permitidas por Deus, como as que acontecem e que estão acontecendo atualmente, seria uma forma de peneira para Deus ver quem são os seus? Com certeza. Rapaz, esse homem, rapaz. Quem é esse rapaz? Daniel Klein. Ô Daniel, rapaz, você deve ser um estudante da Não, Bíblia. Então, um estudante da Bíblia. Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que a hora e Jeová está com a peneira na mão, meu irmão. O trigo do joio, meu velho. Separa o trigo do joio. Exatamente. A separação do trigo do joio. Agora eu tô com a pergunta da Sênia aqui, baseado na outra resposta que ela tinha dado, e eu vou fazer essa pergunta pro Ícaro. Para haver ressurreição, não deve haver uma morte primeiro? Pois bem. Como ressuscitará quem não tiver morrido? Pois bem, quando eu falei da primeira ressurreição, eu falei daqueles que aceitam Jesus e têm a sua vida regenerada. Lógico que todos nós vamos passar pela morte física, cristão ou não cristãos. Nós vamos passar pela morte física. Mas quando Cristo retornar, como está aqui escrito em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, diz que um trono branco, que estava sentado sobre ele, e a terra saiu fugida da sua presença, não fechar lugar para ele. Vimos os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Ou seja, mortos aqui não estão falando dos ímpios somente, mas de pessoas de todos os lugares, seja cristãos ou não cristãos. E aí, essas pessoas, até porque quando nós morremos, os cristãos, nosso corpo vai para a terra, volta para o pó, e a alma vai para Deus, volta para o Senhor. E nós ficamos nesse período intermediário até a volta de Cristo, e acontece também isso com os descrentes. Quando eles morrem, as suas almas irão para o inferno, serão atormentados até o dia que eles serão lançados no fogo eterno, que aí se chama a segunda morte. Então, todos nós vamos ressuscitar. O que vai acontecer? Corpo e alma vão se juntar de novo. Depois da volta de Cristo é o seguinte, depois aí vai vir o juízo final. Depois da vinda de Cristo, do juízo final, corpo e alma jamais vão se separar novamente. Jamais. Aqueles que receberam a Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que não receberam, para o desprezo eterno. É isso que eu quis dizer. Todos nós vamos passar pela ressurreição do corpo. Exatamente. A gente precisa dizer que ressurreição na Bíblia, ela é compreendida de diversas vertentes. Uma é a ressurreição do morto. O morto que voltou à vida, a questão de Lázaro.
Agora existe a ressurreição também na Bíblia, no sentido espiritual. No sentido espiritual. Como Paulo mesmo vai dizer, se com Cristo morremos, com ele ressuscitaremos. E o contexto ali é o contexto da fé. Jesus também vai dizer para Nicodemos, né, que necessário é nascer de novo. Tá certo? Isso sem falar que espiritualmente o batismo tem uma simbologia. Morte para o mundo e ressurgir para Cristo. Então, assim, inclusive é por isso que nós praticamos o batismo por imersão, que simboliza morte e vida, morte e ressurreição. Então, assim, é preciso entender que nem sempre, viu, irmã, nem sempre, para ressuscitar, precisa ter que morrer, tá certo? Às vezes, a questão é espiritual. Eu queria, o Rodolfo, o Ícaro abordou aqui sobre a questão do reino milenar de Cristo, seu reino invisível e espiritual, e eu disse aqui que há muitos que creem na ideia de um reino político, não é? Humano, físico, não é? E aí os pós-milenistas e pré-milenistas trabalham o capítulo 14 de Apocalipse, que diz exatamente o seguinte: olhei e eis que vi o Cordeiro em pé sobre um monte de Sião. Então, conforme os amilenistas, eles fecham a porta fazendo uma interpretação do texto de Apocalipse como uma interpretação simbólica e não literária. Já os pré-milenistas e pós-milenistas fazem literária. Então, quando eles leem aqui que o Cordeiro, que é Cristo, está em pé no Monte Sião, eles dizem que Jesus vai ressuscitar, vai estar lá no Monte de Sião, lá em Jerusalém, e é de lá que vai reinar as nações. É uma compreensão, é uma ousadia interpretar o texto bíblico dessa forma. Mas é dessa forma que eles interpretam. Tá? Eu volto a dizer, eu acho que é cometer um assassino teológico. Mas eu compreendo as pessoas que creem assim, falar sobre e defendem dessa forma. Só pra você ter ideia, quando a Bíblia fala de tronos, aparece 67 vezes no Novo Testamento, e 47 no Apocalipse. E apenas 3 vezes o trono está na terra, e sempre fala do trono de Satanás e do Anticristo. Apocalipse 2:13, 13:2 e 16:10. O reino de Deus, eu volto a dizer, não é político, não é terrenal, é celestial. Celestial. Não existe nenhuma referência à terra, nem muito também na Palestina, Jerusalém. O reino de Deus é invisível. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Só as almas estão reinando com Cristo neste exato momento. Neste exato momento. É o que está escrito no Apocalipse capítulo 6, versículo 9 também. Jesus está no céu e não na terra. Nós temos que parar com essa ideia. Temos que parar. E aí, olha só que coisa. O que está acontecendo, o que vai acontecer no dia do juízo. Os que reinarem com Cristo, olha o que vai acontecer. Eles estão assentados em tronos para julgar. Os santos vão julgar as 12 tribos de Israel. Está lá em Mateus 19, versículo 28. Vão julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. E os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Jesus prometeu aos vencedores, está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, aqueles que vencerem sentarão comigo no trono. No momento que você aceita Jesus, meu amigo, no momento que você morre em Cristo, você já se torna parte do reino dele, você se torna um dos reis. Você é rei, você vai ser sacerdote no céu, nesse mundo invisível. Quando Cristo retornar, quando se dá o dia do juízo final, você vai julgar essa terra, vai julgar o mundo, vai julgar os anjos. Pode prosseguir. Então, aí o Mancheta está dizendo aqui, muito bom a gente aprender. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Rogério está falando aqui em relação ainda a galardão para os salvos, condenação para os perdidos. E Jansen está fazendo outra pergunta. Os que morrem, salvos e ímpios, onde estão? Eu não sei quanto tempo a gente tem. 10 para as 9. 10 para as 9. Então, acho que a gente podia ter a parte B. Eu acho que a marcar para gente. segunda. Eu acho que sexta-feira que vem novamente. Eu acho que a gente teria que voltar nesse assunto escatológico para tratar só disso aí. Os mortos e os perdidos. Tá certo? Para onde vão os que morrem, salvos, e os não salvos? Acho que a gente deve não responder essa pergunta para a gente trabalhar essa semana que vem. Senão a gente esgota aí, porque entrar nesse assunto aí é mais meia hora. Então, assim, o tempo já se esgotou aí.
Aí tem aqui também a pastor Rogério Ícaro, pentecostal e a milenista, incrível. Aí Rio, Oséia, esposa do pastor Celso Águia de Cristo, está dizendo que é muito bom os pastores se reunirem para explicar a Bíblia para aqueles que não sabem. Mas você Daniel tá falando filho aqui na palavra. Pergunta ele, você pentecostal é o quê? Mas tem aqui as A tradições da Célia igreja. parabenizando a Bruna pela bela voz. O Gutinha também está agradecendo pelo estudo, muito bom. E aqui para poder encerrar, eu vou pedir que a Paola leia as 2 perguntas que tem no Instagram, que eu já tinha ficado de fazer. A primeira pergunta vem da Mara. E o que seria correto afirmar diante da Bíblia? A igreja passa ou não pela grande tribulação? Já respondeu. Diz ela pra assistir a live depois. Não, Vai dar salvo. isso não No início, aí agora E a Dialine. Mas eu queria só dizer para você, Mara, o seguinte: depende da corrente teológica, tá? Depende da corrente teológica, entendeu? Se os amilenistas creem que a igreja vai passar, os pés e pós creem que não vai passar. A Rose do Ricardo perguntou: Pastor, dê a sua opinião. Como será introduzido o 666, símbolo da besta? Essa pergunta é baseada naquela pergunta da Vanderleia de Apocalipse 7. Certo. Eu acredito também que seria bom a gente responder na próxima live aí. Então, Que a gente fala sobre a besta e sobre a situação dos que morrem. é muito bom a gente estar aqui para bater papo, discutir, mas infelizmente não tem como a gente ficar aqui também por muito tempo, são muitas dúvidas, muitas perguntas, e na semana que vem a gente vai retornar com esse assunto. Faça sua pergunta, já vai lá elaborando aquilo que você tem dúvida. O irmão aqui, o Léo aqui, ele perguntou aqui para mim, aqui no início, aqui, no meio da live aqui, em que qual das ideias teológicas eu, assim, defendo. Então eu vou dizer o seguinte: assista a próxima live, e na próxima live eu vou falar para você qual é a corrente que eu particularmente creio. A gente pode falar os pedidos de oração e o senhor fazer um momento de oração para a gente orar? Pode. Então a Vanderleia está aqui. A próxima live será na sexta-feira. Tem uma pessoa aqui perguntando, às 19 horas. A gente vai tratar o que não ficou, que deixou de responder hoje, não deu tempo. A Vanderleia está pedindo oração para o seu filho Natan, pela sua recuperação. Natan, um jovem criado juntamente conosco na nossa igreja de Parada Modelo. Está pedindo oração pela vizinha da Hannah que tentou suicídio hoje. Vamos estar orando por ela. A Ilma está pedindo oração pela sua filha, eu já disse no início. E a Solange, lá da Itália, está fazendo aniversário hoje, pastor. Lá ela botou hoje 18, só é porque lá tá 5 horas à frente, então lá já é dia 18, já é sábado. Certo. Então a gente vai estar ouvindo a Bruna mais uma vez. No final o pastor vai poder orar por esses pedidos que foram feitos. Amém. E assim dar uma palavra de encerramento da nossa live. Muito obrigado a vocês que estiveram presentes conosco até agora, que fizeram as suas perguntas, compartilharam. Mais um pedido de oração, pode ler. A Rose está pedindo oração pela Lady do João, que ela não está bem. Tudo bem. Então a Bruna, mais uma canção. Após o pastor estará orando e encerrando a nossa live. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Antes de orar, eu queria dizer para você que, independentemente das correntes teológicas que a gente ouviu aqui e tantas outras que existem, é importante dizer o seguinte: essas correntes, elas não se divergem por aquilo que vai acontecer, mas quando vai acontecer. Todos acreditam que virá a besta, vai vir a grande tribulação, princípio de dores, arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos, juízo final. Todas as correntes creem nesses acontecimentos. Elas só diferem no tempo que elas vão acontecer. Então quero dizer para você que é pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalista, não importa quem você seja, qual a linha teológica que você acompanhe, que seu pastor lhe ensine, o importante é a gente crer na cruz de Cristo. Algo que nos mantém no mesmo nível é crermos na morte e ressurreição de Cristo. Cremos no Cristo ressuscitado que voltará para buscar a sua igreja. Amém? Muito obrigado, vamos orar. Deus, a nossa gratidão pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui nesse bate-papo através da internet. Muito obrigado pelos nossos participantes. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha ensinado, tenha orientado, edificado as almas daqueles que nos acompanharam e daqueles que vão ouvir, assistir essa live ainda pelas próximas horas. Deus, eu quero interceder em favor da irmã Perfeita. Ó Deus, a situação dela na Itália. Senhor, cobre a tua filha, protege a tua filha, Senhor. Dê vitória à tua filha, Senhor. O abençoe poderosamente. Ela completa mais um ano de vida. E nós, como tua igreja, teu povo, clamamos pela sua vida, pelos seus desafios, suas lutas. Que o Senhor a abençoe poderosamente. Intercedemos também pela vida do Natan, ó Deus, filho da irmã Vanderleia. Ó Deus, que o Senhor possa curar, restabelecer prontamente a sua saúde. Te pedimos também, ó Deus, por essa jovem, por essa pessoa que tentou o suicídio. Ó Deus, que o Senhor possa dar a ela calmaria, traga calma ao seu coração, Senhor. Restabeleça a sua saúde mental, psicológica, Senhor. Esteja com ela, que ela possa crer na mensagem do Evangelho, entregar a sua vida a Jesus, pôr a sua confiança em Jesus. Deus, eu quero te pedir também, Senhor Deus, em favor da Leide, Senhor. Que o Senhor possa estar com ela, com a sua saúde, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tome ela em tuas mãos. Trabalhe de forma poderosa na vida dela. Livre-a do mal, ó Deus. Esteja com ela. Enfim, Deus bendito, queremos suplicar pelos demais pedidos que foram feitos e que agora nós não lembramos. Eu quero interceder em favor do irmão Paulo, ó Deus, que está lá no Jardim Guapimirim. Senhor, esteja com ele, o abençoe, dê saúde a ele. Ele estava com o rosto inchado. Que o Senhor possa trabalhar no organismo dele para curar, restabelecer por completo a sua saúde. Senhor, esteja com todos nós. Obrigado pela Bruna, pelo Rodolfo, pelo Ícaro, pelo Léo e pelos demais irmãos que aqui estão. Paola, ó Deus, a Gabizinha que está aqui também, o Marlon, enfim, Senhor, a Lucileide, o Giancarlo, todas essas pessoas que estão trabalhando para que essa live pudesse acontecer. Muito obrigado. Continue a abençoar os teus filhos, rica e poderosamente. Agora oramos pela tua igreja, Senhor, a PIB de Suruí, a PIB de Parada Modelo. Senhor, o abençoe esse povo, é povo teu, são filhos teus, ovelhas do Senhor. Te pedimos proteção, cuidado sobre essas pessoas. Que o Senhor possa abençoar rica e abundantemente todos nós. Lutamos, ó Deus, para que tudo isso passe e que em breve estejamos juntos para louvar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado, eu oro agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala.